Tirar o som. Eu não sei. Isto é para a gravação, é verdade. Vamos, se calhar, só deixar entrar estas pessoas, João. Vamos... Vamos a isto? Está a funcionar? Está. Ótimo. Olá a todos. Muito boa tarde. Por terem vindo aqui hoje, neste dia de São Martinho, hoje particularmente especial. Eu sou Eurídice Gomes. Não se está a ouvir? Hein? Agora talvez, melhor. Falar mais alto. Assim. 1, 2, 3. Está melhor? Está bom? Ótimo. Obrigada. Então, estava eu a dizer, obrigada por terem vindo aqui hoje à apresentação do livro do João Ferro Rodrigues. Bolas. Desculpem, A Era do Nós. Eu sou Eurídice Gomes, sou a editora deste livro e, antes de mais, queria começar por agradecer, em nome da Penguin Random House, ao Liceu Maria Amália, este caloroso acolhimento. Este liceu também foi a minha casa durante 3 anos, 20, e como calculo que também tenha sido a de muitos de vós. E é também um espaço simbólico do que está contido neste livro que o João escreveu. É um espaço comunitário e público. Esta é uma escola pública cuja missão é formar os nossos jovens, que são o maior bem da nossa sociedade. Escolas como Maria Amália são os verdadeiros geradores de riqueza de um país, que são as pessoas e os jovens de todos os quadrantes económicos e sociais, com sonhos, com ambições e com ideais. E eu gostava de dizer coisas tão bonitas. Tenho de falar... assim, bolas, tenho de falar muito perto. Ok. Acho que agora já vai dar. Estava eu a dizer acerca desta escola, Maria Amália Vaz de Carvalho, e de outras como ela, escolas públicas, que têm a função mais importante de formar os nossos jovens, os jovens de todos os quadrantes económicos e sociais, com sonhos, com ambições, com ideais e, mais importante, com as ferramentas necessárias para levarem os seus projetos a cabo, com a capacidade de analisarem o mundo à sua volta e perceberem onde estão os problemas e as oportunidades e lutarem por isso. É sobre isto, sobre esta comunidade e sobre este espírito comunitário, sobre um regresso a este projeto de sociedade onde a prioridade é a formação e o bem comum, a garantia de oportunidades para todos e a salvaguarda do espírito democrático, que nos fala o livro do João Ferro Rodrigues. Ser a editora da Era do Nós emocionou-me a vários níveis. É um livro de esperança e é um livro de ação que questiona não o passado, mas a ideia que fabricamos dele e, ao mesmo tempo, avança um futuro possível, sem saudosismo nem estados de alma, antes com uma imensa vontade, com as mangas arregaçadas, com um plano. O João, que eu conheci apenas por causa, na verdade, que eu conheci apenas por causa deste livro e por intermédio da Clara Capitão, que é a nossa querida e visionária diretora editorial, é aquela conjugação rara de idealismo com espírito prático, uma conjugação vital para qualquer sociedade que se queira em constante questionamento, mas também e sobretudo em constante evolução. Enquanto editava este livro, que foi ao longo de algumas, apesar de tudo, bastante breves semanas, lembrei-me muitas vezes do mito de Epimeteu e de Prometeu, os 2 irmãos que ficaram encarregues de criar todos os seres vivos que habitariam a Terra. Há várias versões, várias interpretações deste mito, mas esta que eu vou resumir é a minha, é a que eu gosto e é a que me serve. O Epimeteu, que significa muito livremente, atenção, fazer primeiro e pensar depois, e que sou eu, de certa forma, não devo estar sozinha na sala, apressou-se, depois de lhe ser entregue esta tarefa, apressou-se a fazer os animais de todos os tamanhos e todos os feitios, para todos os gostos, para todos os climas e ambientes,
E o Prometeu, que significa também muito livremente pensar primeiro e fazer depois, de certeza que há Prometeus na sala, eu sei não, consumiu-se a pensar e acabou por fazer apenas o ser humano, sem penas, sem pelo, sem dentes fortes, sem garras, nem velocidades especiais. Isto tem um ponto, prometo. Era o ser humano, sem nada disto, era uma criatura destinada a falhar. Não fosse o Prometeu ter-lhe arranjado, roubado fogo. A história depois fica um bocado macabra, como sabem, com uma águia, uma eternidade, fígado a ser picado. Mas o que eu quero retirar desta história é que, de vez em quando, aparece alguém que não é nem epi nem pró. Alguém com iguais doses de idealismo, entusiasmo e ação. Alguém que para pensar, mas que não fica bloqueado perante a monstruosidade das tarefas. Alguém que identifica um problema, mas que logo a seguir sugere uma solução. E o João é uma dessas pessoas, e este livro é a manifestação desse espírito comprometido com o futuro da sociedade e com o futuro de cada um, sem deixar de reconhecer quem fomos e de onde vimos. No final, emocionou-me o facto de ter um pouco à minha responsabilidade um livro que é urgente, necessário e bom. E o meu orgulho de editora é grande e gostava muito que todos lessem também. Mas pronto, sobre o livro, eu deixo-vos com os excelentes convidados, cuja presença quase me esquecia de agradecer, desculpem, a Teresa Patrícia Gouveia e o Pedro Adão e Silva, que o leram antes de ser publicado e que irão, de certo, dizer-vos porque deveríamos todos lê-lo. Obrigada, João, por último, por este livro, que é um exercício exemplar de cidadania, pelo recompensador trabalho de equipa que proporcionaste e por um livro com um potencial transformador tão grande. E obrigada a todos quantos vieram aqui hoje. Uma deslocação que será devidamente recompensada com este painel de excelentes convidados, com as palavras do autor e com um beberete no final para quem quiser ficar e pedir um autógrafo ao João. E passo a palavra à Helena. Obrigada. Muito boa tarde, companheiros de mesa. Não sei se eu... Eu acho que vai ter que usar aquele microfone. Está aqui um... Esse aí é este? para... Sim, acho que vai precisar. Já está ligado. Este? Sim, está bastante. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao João o convite que ele me fez para apresentar este livro, porque foi um prazer lê-lo. Desde logo percebe-se o seu gosto de escrever e comunicar, eu diria mesmo a urgência de comunicar aquilo que ele entende ser sua responsabilidade cívica, dizer-nos. E isso é muito interpelante. Não vou aqui fazer o resumo do livro, era muito redutor, nem vou explicar as ideias do João, porque ele está aqui, deu só trabalho de fazer em 200 páginas, mas, aliás, ele logo nas primeiras diz-nos ao que vem. Diz ele que considera que desde a década de 70 fomos afastando dos valores do bem comum, enfeitiçados pelo individualismo, e procura, ele, escrever sobre o reequilíbrio entre indivíduo e bem comum, um movimento que ele pensa estar em curso e que lhe parece ser favorável ao bem-estar de todos. E diz ainda que pretende fazer propostas que tragam esta nova era para o espaço da democracia. Este enunciado diz-nos bem da ambição e também do risco deste exercício. Um homem no arame, é como ele próprio se designa por ter tentado fazer isto. Mas o que vos posso dizer é que ele sai muito bem, e eu vou dizer porquê. Porque é que penso que ele sai bem. Primeiro, porque o João Ferro teve o cuidado de buscar leituras atualizadas nos vários campos que entrecruzam o seu pensamento, desde a economia política, à filosofia e até à ciência. E isso é um sinal de rigor, mas também de atenção dos leitores, que ficam assim com referências muito qualificadas de leitura em vários domínios. Adam Smith, a Ricardo, Darwin, Edward Wilson, Hayek, Obama, são referidos a propósito, seja para nos conduzir na história das ideias, seja para fundamentar as suas próprias propostas. Ele dirige-se mesmo ao leitor em discurso direto. Pede-lhe que não tire conclusões apressadas, que não franza o sobrolho, numa vontade clara de nos levar a acompanhar o seu raciocínio
num processo meiêutico que nos compela a acompanhá-lo. Depois, sai-se bem, porque ao desenvolver o seu discurso, o João Ferro vai-se socorrendo de uma reflexão sobre a sua própria experiência de vida, no campo cívico, social e até lúdico. Refere conversas com os seus familiares, refere episódios da sua infância que ele considera privilegiada, e isso traz uma autenticidade ao livro que nos vai envolvendo. Esse recurso à própria experiência dá-nos também, por outro lado, uma medida do seu sentido de exigência. O João Ferro parece seguir o preceito socrático da vida examinada, a única que vale a pena ser vivida, nas palavras do filósofo. O preceito de confrontar as palavras e os atos com os princípios que cada um tem por bons. E o que nos parece ser o exercício sincero que é feito ao longo destas páginas. E é um exercício difícil, porque requer um autoexame, por vezes desconfortável e ainda mais difícil se é feito em público. Finalmente, uma faceta generosa. O João Ferro não se limita a discorrer teoricamente. Ele termina o livro fazendo propostas concretas, políticas e medidas que poderiam melhorar a vida de cada um, da comunidade, da sociedade em geral e até da democracia ela própria. É a terceira parte do livro. Propostas, por exemplo, na área sindical, sobre a autonomia dos reguladores, serviço nacional obrigatório, as cidades e novos modelos de democracia participativa, para enumerar apenas alguns. É nisso generoso e também corajoso, porque ele atravessa-se, como se costuma dizer, e temos que lhe agradecer por isso. A oportunidade deste livro não podia ser maior, no momento em que, por esse mundo fora, algumas das certezas e até instituições com que vivemos ao longo de gerações têm sido duramente questionadas e quando se ouvem mais lamentos e pouca indagação sobre a razão de ser dos problemas e menos ainda soluções, este livro traz-nos um conjunto de propostas de nova geração e isso é muito valioso. Este livro é isso mesmo que faz e, nessa medida, é um livro otimista. O que importa, porque vem de alguém, de uma geração que já está e irá conduzir os processos políticos e sociais. De uma geração que erradamente se diz não se interessar pela coisa pública ou pela política, o que não é verdade. É a mesma geração que ainda há algumas semanas atrás, na Alemanha, por exemplo, concentrou o seu voto em causas de mudança, o ambiente, os direitos humanos, a idade de voto aos 16 anos, e reclama ter sido esquecida pelos partidos tradicionalmente no poder e sem espaço de participação numa clivagem geracional claríssima. Se a oportunidade deste livro era grande, as recentes circunstâncias políticas nacionais ainda o tornam mais oportuno. Este é um momento de discussão séria de opções, de trazer um novo paradigma de abordagem da política, mais focada na recuperação crítica, num pragmatismo ambicioso, na liberdade de um pensamento novo, capaz de inventar um destino alternativo, um futuro diferente do presente e que seja conducente a uma democracia de resultados. É a altura de escutar os novos protagonistas. O João Ferro, o seu livro, já é com certeza um deles. Julgo que este não é o primeiro livro do João. Julgo que este é o primeiro livro do João. Mas ou me engano muito, ou a sua intervenção não ficará por aqui. Pode querer correr na senda da reflexão política ou na da ação direta, só ele sabe, só ele nos dirá. Li este livro com muito gosto. Concordei com muitas coisas, discordei de outras, mas talvez por suspeitar disso mesmo, o João me convidou para apresentar o livro, o que só prova o seu fair play. Já não estou no ativo político, mas se estivesse, acharia muito estimulante ter um interlocutor como o João Ferro Rodrigues. Talvez alguém venha a ter, em breve, essa sorte. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. É mesmo um enorme gosto estar aqui com tantas pessoas que eu gosto.
na sala, e aqui ao lado da Eurídice, do João e da Teresa Patrícia Gouveia. Eu tenho aqui uma responsabilidade que nem sequer sei bem como gerir, mas não é apenas hoje, é de há uns meses para cá. Eu não tinha pensado fazer isto, mas agora, enquanto estávamos aqui, fui aqui à procura de uma mensagem que o João me enviou no início de maio. E mesmo sem a autorização dele, eu vou ler. Não se deve fazer isto, mas também não veio mal ao mundo. No princípio de maio, nós estávamos a sair do segundo confinamento, e o João mandou uma mensagem: Pedro, estás bom? É assim em várias pequenas mensagens. Gostava de te convidar para almoçar para a semana, se tiveres tempo. Meti-me aí num projeto pessoal, no confinamento. Nós tínhamos encontrado para aí 15 dias antes, ainda confinados, ambos na praia, no Alentejo. Portanto, isto nada disto fazia muito sentido. Meti-me aí num projeto pessoal, no confinamento, e queria-te convidar a avaliá-lo. As conversas que eu tinha tido sobre projetos com o João tinham mais a ver com a empresa dele. Depois, a seguir, um manuscrito que já tem editora. Atenção, que ninguém na família sabe. E eu fui almoçar com o João e pensei, um manuscrito, o que é que terá de ser um romance histórico? É o género de coisas que as pessoas que não escrevem livros se sentem tentadas a escrever. E, portanto, na verdade, fui com aquela reserva de quem tem de comentar eventualmente um manuscrito que nem sabe sobre o que é e pode ter de ou dizer a verdade ou mentir. E quando eu li este texto, ainda na versão manuscrita, fiquei mesmo muito surpreendido. E surpreendido pelo lado incomum deste exercício que o João faz. Porque, na verdade, é incomum em várias dimensões. Eu destacaria 5, rapidamente, dimensões incomuns deste livro. Primeiro é uma síntese. Isto é, uma síntese dos debates intelectuais de várias disciplinas. E uma simples correta. Há uma expressão em inglês que não é traduzível para português, que é aquela ideia de Jack of all trades, master of none. Este livro é isso, ou seja, é um livro que cruza a economia política, a filosofia moral, a biologia, alguma psicologia social, e, portanto, faz um cruzamento de leituras de vários domínios. Em segundo lugar, uma coisa verdadeiramente também incomum, e os editores estão aqui e não me deixam mentir, é todo ele feito num estilo coloquial, não pretencioso, que também é incomum, nomeadamente, a quem escreve em português. E nisso é um pouco como se o João se refletisse nas páginas deste livro, até também na ironia que vai atravessando o livro. Depois, pese embora dizer isto sugere que é um livro ligeiro, não, pelo contrário. É mesmo uma reflexão densa, mas é uma reflexão densa combinada com uma leitura vivida, ou seja, tem a ver com a vida de todos nós, e já direi alguma coisa sobre isso mais à frente. E combina essa reflexão densa com um lado mais propositivo, ou seja, não é apenas um diagnóstico, é uma leitura comprometida sobre o que podemos fazer. Depois, é uma tentativa também muito conseguida de superar aquilo que são as clivagens tradicionais e algumas ortodoxias tradicionais no modo como olhamos para vários domínios. E, portanto, supera mesmo as clivagens e faz isso olhando para os tempos atuais e com um outro lado muito incomum, que é o otimismo. É muito difícil encontrarmos narrativas otimistas sobre os nossos tempos. E, finalmente, há uma ideia-chave que atravessa todo o livro, que é, em todos os momentos em que enfrentamos coletivamente dificuldades, e esse diagnóstico está feito no livro, fomos sempre capazes de ultrapassar essas dificuldades quando levamos mais longe a propensão comunitária, a ideia do nós. Eu não tinha pensado nesta coisa do nós, de onde é que ela poderia ter vindo, e hoje vi um texto que a Rita escreveu, e há bocado troquei uma mensagem com a Rita e disse que também ia falar disso, que é a dedicatória que o João fez à Rita no livro, que é, a Rita é que publicitou a dedicatória, portanto eu aqui só estou, já é pública. Para a minha querida mãe, a Rita, que me ensinou que havia nós antes do eu, desde sempre. Ou seja, se há uma explicação para este espírito comunitário e esta dimensão comunitária, ela, na verdade, está inscrita quase geneticamente no João. Deixem-me ler, porque vocês ainda não fizeram, aquilo que é o início do livro e que eu acho que dá bem o tom ao que se segue.
Estávamos no final dos anos 80 num bairro de Lisboa. As minhas irmãs e eu, nascidas na década anterior, fazíamos da rua uma extensão do nosso apartamento. Bicicletas, skates, jogos de bola, jogar ao bate-pé, explorar casas abandonadas. Quase tudo o que nos importava era feito fora de casa. Frequentávamos escolas no bairro, em turmas com miúdos de todos os meios. Os jogos de bola, as pendas nos elétricos ou o skate juntava quem vivia no Casal Ventoso com quem vivia em Campo de Ourique ou na Infante Santo. Notavam-se as diferenças sociais e muito. As roupas, como os blusões de penas, os ténis de boa marca, o bairro onde vivíamos, tudo era um sinal distintivo da situação social de cada um de nós, compondo um mapa de pistas que todos entendíamos. Éramos miúdos banais, ilustrativos daquele nosso tempo e tínhamos tempo. Fazíamos parte da mesma comunidade e era neste espaço comum que éramos confrontados com outras realidades. Estamos em Lisboa hoje. As minhas filhas e os filhos dos meus amigos andam muitas vezes em escolas privadas, nem sempre perto de casa. Nas suas turmas sentam-se ao lado de outras crianças de meios socioeconómicos parecidos. Muitas chegam aos 14 ou 15 anos sem nunca terem ido para a escola pelos seus meios, sempre levadas de carro pelos pais a caminho do trabalho ou, mais recentemente, pelo motorista da Uber. Se andam em transportes públicos sem companhia, podem ser alvo de olhares de preocupação por parte de passageiros adultos, como se fosse ali uma vítima da negligência parental, para mais à frente dizer: o que é que aconteceu para chegarmos aqui? Por que razão, no espaço de 30, 40 anos, a realidade das nossas crianças mudou tanto? E por que razão tenho esta sensação de que eu e tantos adultos da minha geração, aqueles com quem mais convivo, vivemos numa bolha, aparentemente felizes, mas com uma ligação tão tenue à comunidade? Estas questões, acho que são questões que todos vivemos no nosso dia e é aquilo que marca e que, no fundo, o João trata neste livro. É discutir as causas profundas desta transformação das nossas vidas e nas nossas comunidades e fazê-lo procurando um novo equilíbrio. A Teresa Patrício Gouveia já aludiu a essa inquietação constante com o equilíbrio. Eu cito de novo o João quando ele diz: ao contrário do que muitos parecem valorizar, a coragem, a dificuldade, não está no radicalismo dos extremos. Está mesmo na defesa implacável da moderação, do equilíbrio entre o nós e o eu. O único que reflete verdadeiramente a nossa complexa dimensão individual e social. No fundo, um novo equilíbrio contra as ortodoxias, que é uma mensagem de enorme atualidade e que até é estranho que seja tão surpreendente ser enunciado deste modo. Na verdade, estas questões que atravessam o livro recordaram um outro livro de que eu gosto muito e que não ter lido e muitos outros viram o filme, e que é um livro que, aliás, é muito conhecido pela epígrafe que dá o tom ao livro. O livro é o Howard's End, do Ian Forster, e a epígrafe diz Only Connect. E isto para dizer o quê? É que quem leu esse livro, ou quem recorda esse filme, percebe que esta história de ansiedades e de bloqueios vividos em momentos de transição, e hoje podemos dizer que vivemos um momento de transição, da mesma forma que na passagem do século XIX para o século XX, com o final da sociedade vitoriana também se vivia um momento de transição, há sempre um tema em torno daquilo que são os padrões morais vigentes e na necessidade de religar aquilo que se perdeu. E religar contrariando os novos antagonismos que surgem. E, de alguma forma, esta citação que abre o livro, que dá conta desta mudança entre aquilo que é a vida dos nossos filhos, e eu sou da idade mais ou menos do João, e aquilo que foi a nossa vida como crianças em Lisboa, essa mudança, esse contraste, mostra também uma dificuldade, por um lado, de ligar o presente com o passado, e, por outro, de ligar a experiência individual da vida em comunidade de pessoas que têm origens sociais diferentes. Isso faz com o reforço de um espírito de pertença. E, nesse sentido, a ansiedade que fala o João não é nova, ou seja, não é a primeira vez que nós estamos confrontados com esta necessidade de reinventar um espírito de pertença e um espírito comunitário. E sempre que o fazemos, precisamos de reconhecimento mútuo, de empatia e de contrariar aquilo que é o declínio do capital social e do espírito comunitário associado, que o João, aliás, fala várias vezes ao longo do livro. E o que é que o João faz aqui? Eu não vou falar das propostas concretas que encerram o livro, com aquela metáfora de rebentar a bolha, ou seja, contrariar esta bolha, em que de uma forma ou de outra todos
vivemos, e certamente todos os que estamos aqui nesta sala vivem, mas há um elemento importante, que é como é que nós conseguimos articular esta ideia de democracia. Aliás, ela está no subtítulo do livro, que promove uma experiência liberal de autonomização, que eu diria que é inegociável para todos nós, mas como é que conseguimos articular isto com um sentido reinventado de pertença comunitária, que é o Only Connect, que o Ian Forster falava. E agora, a questão é de novo decisiva, mas é decisiva em moldes distintos. É que o contexto é radicalmente diferente. Mesmo quando nós olhamos, e isso é feito em momentos do livro, para alguns momentos, nomeadamente no pós-guerra, onde a dimensão comunitária da existência nas democracias liberais ocidentais era mais forte, esse comunitarismo do passado era limitado a circunscrito. Excluía muitos. Excluía as mulheres, excluía as minorias étnicas, excluía outras minorias sociais. Então, falávamos de um consenso comunitário de homens brancos adultos. E, portanto, os desafios são diferentes e uma espécie de atualidade da ideia ética convoca-nos para dilemas coletivos diferentes. E isso é o que o livro consegue, de forma, eu diria, notável. Não conheço muitos casos de livros que façam esta ligação entre tantos ângulos e tantas dimensões e que o consigam articular com uma resposta propositiva em várias matérias. E que é trazer esse otimismo antropológico e social que o João manifestamente tem, acho que se calhar é porque nunca teve atividade política, com essa ambição propositiva. Ele escreve a certa altura: afastámos de uma ideia de bem comum, enfeitiçados pelo individualismo e pela ideia distópica de meritocracia. Mas o pêndulo volta a aproximar-se de valores coletivos. O que tem aqui é, na verdade, um livro de um moderado e de um moderado que rompe com várias ortodoxias. O individualismo utilitarista nas suas versões mais extremas, uma ideia de moral, e eu acho isto muito importante nos nossos dias, uma ideia de moral vista apenas como a soma agregada de escolhas individuais, e as nossas sociedades não podem ser constituídas apenas na base das escolhas individuais e da sua efeito agregado, e uma crítica também, por exemplo, à forma como à esquerda uma ideia de um bem comum foi sendo substituída por uma defesa de identidades parcelares e crescentemente fragmentadas, que elas próprias contribuem para o diluir da pertença comunitária e coletiva. E tudo assente, e eu volto a repetir isto, tudo assente numa crença racional. Numa crença racional que, no fundo, fomenta o otimismo face a um momento cíclico que o João vê como correção suave no corredor estreito, para utilizar uma outra metáfora conhecida, e essa correção suave inclina-se a favor de uma ideia de bem comum. Deixem-me terminar com uma outra citação curta do livro, onde o João escreve: a felicidade de cada um de nós depende da forma como sentimos valorizado ou não o nosso contributo para o mundo que nos rodeia. Precisamos de ver o mundo e as nossas ações com a lente e uma teoria da justiça em que o primeiro foco é o contributo que cada um dá à sua comunidade. Eu não vou falar de nenhuma proposta que o João aqui nos deixa para arrebentar a bolha, mas queria, para terminar mesmo, dizer uma coisa. Acho muito significativo que este lançamento decorra numa escola pública em Lisboa. Primeiro porque eu tenho a certeza que, tirando aqueles que ainda têm filhos em idade escolar e aqueles que já não andam em idade escolar, ninguém regressa à escola, tirando o dia do voto. E uma das coisas que é verdadeiramente necessária para reinventar e reforçar esse espírito comunitário é, se calhar, nós irmos mais à escola. Estarmos mais nas escolas dos nossos bairros. E uma das coisas, e há muitas, os temas merecem mesmo muito debate, quase que podíamos organizar debates em torno de cada uma das propostas que o João tem na terceira parte do livro, mas há uma proposta muito simples e que tem a ver com esta escola. Eu sei que estão aqui responsáveis da escola, e um pouco para aguçar o apetite, o João propõe a criação do Dia Anual da Nespa. E o Dia Anual da Nespa, porquê? Porque há aqui umas nespereiras carregadas. Eu julgo que o tempo das nespas será abril, maio, por aí, não é? Ou seja, no final do ano letivo,
há aqui umas nespreiras que ficam carregadas e que o João, da janela de sua casa, que é aqui próximo, vê as nespreiras carregadas e as nésperas a cair no chão. E o dia anual da néspera é apenas a possibilidade, nesta escola ou outras escolas com árvores de fruto, as comunidades envolverem-se na escola para apanhar as nésperas e com essas nésperas, o João propõe fazer um concurso de doces de nésperas. E estas coisas simples contribuem muito mais do que nós pensamos para reforçar e criar laços comunitários que, entretanto, desapareceram nas nossas sociedades e que é, em parte, a explicação para porque é que eu e o João, na década de 70 e na década de 80, íamos na rua, jogávamos futebol na rua, atrás dos prédios, entre carros, andávamos em autocarros de forma muito mais insegura do que os nossos filhos poderiam hoje andar, mas na verdade porque é que hoje ninguém brinca na rua e muitas crianças não sabem o que é andar de transportes públicos. E esse privilégio eu acho que precisa de ser reinventado, mas para isso precisamos claramente de reinventar o espírito comunitário. Muitos parabéns, João. O livro vale mesmo a pena ser lido de uma ponta à outra. Bem, boa tarde a todos e obrigado por terem vindo. Eu tenho aqui uma coisa preparada para ler, mas antes de mais queria dizer ao Pedro que eu não tenho pena de ti. Quando eu te mandei esse WhatsApp, tu foste apanhado desprevenido porque quiseste. Porque já, quando eu fiz 40 anos com a minha irmã Rita, dissemos assim: Pedro, temos um projeto para ti, que é pôr música durante cerca de 20 minutos na nossa festa. E isso acabou contigo a pôr música das 9 da noite até para aí às 5 da manhã. E, portanto, tu já devias estar prevenido que quando nós pedimos-te uma coisa pequenita, acaba por ser um pouco maior do que tu estavas a pensar. E muito obrigado por teres aceito o convite. Bem, vou ler qualquer coisa que preparei. Olá a todos. Estou muito feliz com a presença de tantos amigos nesta apresentação do meu livro. Obrigado por terem vindo. Peço desculpa por estar a ler, por não falar de improviso. Temos na minha família experiência de centenas de horas de discurso, seja ele improvisado ou em diretos, mas essa experiência está mal dividida, eu cá não tenho nenhuma. Sempre gostei muito mais do conforto das palavras escritas. A Teresa Patrício Gouveia e o Pedro Adão e Silva já falaram sobre o livro. Muito obrigado aos dois. Foi gratificante ouvir o que pensam dele os seus primeiros leitores, com a vantagem de serem pessoas tão conhecedoras do seu tema. De qualquer maneira, tentarei resumir a sua ideia mais importante. Nas últimas décadas, vivemos nos países ocidentais um período onde uma cultura de individualismo imperou nas escolhas que fizemos para ser felizes e também nas opções feitas pelos políticos em nosso nome. Ou seja, a convicção que a busca isolada por cada um dos seus objetivos leva ao máximo potencial de felicidade da sociedade. Este paradigma do eu foi sustentado por um conhecimento que foi gerado nos anos 60 e nos anos 70 na academia, em disciplinas como a biologia, a economia ou a filosofia. O conhecimento que foi então produzido teve um grande impacto e foi-se repercutindo nas nossas vidas. Mas esse consenso tem vindo a mudar na academia para um foco maior dado ao bem comum. De novo, transversalmente e em várias disciplinas. Essa mudança científica aponta para um reequilíbrio gradual também na cultura da nossa sociedade. Eu acredito que nas sociedades ocidentais as nossas ações individuais e coletivas vão ser mais orientadas para o seu impacto no bem comum. Ou seja, o seu impacto no bem-estar de todos os que vivem nas nossas comunidades e não apenas em cada um de nós. Como sou favorável a este reequilíbrio e porque eu acho que nos beneficia a todos, individual e coletivamente, proponho no livro ações concretas para, em Portugal, acelerarmos este processo e para tirarmos dele o máximo partido. Medidas que podemos implementar bairro a bairro, relacionadas com as nossas escolas, os nossos jardins, as nossas bibliotecas, ou uma participação reforçada dos cidadãos na gestão local, e outras ideias de caráter nacional, como são, por exemplo, a criação de um Serviço Nacional Cívico obrigatório, uma aposta no reforço da concorrência ou em sindicatos renovados e mais representativos.
eu encaro esta mudança com otimismo, precisamente porque o conhecimento que acumulamos comprova que é quando cada pessoa potencia a sua vida coletiva, contribuindo para o bem comum, que se sente mais realizada, que se sente mais feliz. Aproveito de estarmos aqui todos, entre amigos, para responder às duas perguntas que os meus amigos mais me fizeram nos últimos tempos, depois de saberem do livro. A primeira pergunta natural é o que me terá levado a escrevê-lo. No fundo, eu só quis reparar uma injustiça. É que a minha família tem muito pouca presença mediática, pelo que achei que deveria dar este passo, dar-lhes uma voz. Agora, a sério. Este livro é o resultado de leituras que fui fazendo nos últimos anos, nas tais áreas da biologia, da física, da economia, da sociologia ou da filosofia. Quase me apareceu feito na minha cabeça ainda antes de o escrever. Estas leituras pareciam-me inicialmente desconexas, mas há precisamente um ano tornou-se claro para mim que havia um fio condutor no que procurava entender, que era a relação entre o individualismo e o bem comum. E claro, aqui entre amigos, não vou fugir à outra pergunta, essa sim, que mais vezes ouvi de vocês nos últimos tempos. É este livro o sinal de um primeiro passo para a política? No sentido mais estrito dessa palavra, posso assegurar que este livro não é um primeiro passo para nada. Mas no seu sentido lato, este livro é sem dúvida um ato político. Estou a exercer o meu direito de cidadão e também o meu dever de contributo para a discussão de como é que podemos viver todos melhor. Bem, passando aos agradecimentos. Isto agora está a funcionar melhor. Os meus editores, os meus conhecidos, os meus amigos, a minha família, os meus amores, o meu Sporting, estou a brincar, Sporting não, estão todos devidamente agradecidos no livro, o Sporting só na segunda edição. Pelo que vou só deixar alguns agradecimentos adicionais sobre o dia de hoje. Ao Rui Laurentino, que há de estar aí, por ter assegurado os vinhos desta tarde. Rui, és uma prova que um bom espírito de vizinhança e de comunidade traz bem-estar para todos. Aos professores Nuno Baião e José Lopes, do Rainha Dona Amélia, diretor desta escola, e através deles... Foi a escola onde eu andei, peço desculpa que agora foi um lapso de estar em piloto automático. Portanto, no Liceu Maria Amália, peço desculpa, e a toda a equipa do Maria Amália, agradeço o bonito espaço que nos disponibilizaram e é uma escolha simbólica porque no livro defende a importância da abertura da escola pública à comunidade, que o Pedro já teve a oportunidade de falar da minha estratégia muito, muito forte. Bem, à Marta Serra, da Penguin, em Portugal, pela organização deste evento. Sem ela e o resto da equipa da Objetiva da Penguin, como a Clara e a Eurídice, que está aqui, não estaríamos cá. Muito obrigado por aqui. À Ana, que resgatou este pequeno discurso das profundezas da mediocridade onde ele se encontrava, com o seu brilhantismo. É verdade. E, acima de tudo, agradeço à Teresa Patrício Gouveia e ao Pedro Adão e Silva por terem aceitado apresentar o livro esta tarde, já depois da generosidade enorme que foram os vossos testemunhos escritos. Muito obrigado. Para terminar, imagino que terão reparado na contradição em que me encontro. Escrevi um livro sobre o bem comum, mas aqui estou eu, abraçando totalmente o ato individual de o apresentar. A sentir, como poucas vezes senti na minha vida, tantas pessoas a olhar para mim ao mesmo tempo. Para superar esta contradição, preciso da vossa ajuda para dar uma boa resposta a mais uma pergunta que me têm feito. Já tens filhas? Já escreveste um livro? Quando vais plantar uma árvore? Preferia acreditar que a plantei agora com este livro. Era incrível que esta discussão passasse agora para um nível coletivo, assegurando que este meu ato individual tem o impacto desejado. Se isso acontecer, estaremos a contribuir para uma era do nós. Uma vez mais, muito obrigado e um bom São Martinho para todos.
Oi, oi. Na verdade, não preciso de microfone, é só para dizer... É melhor porque ninguém eu. Olá, olá. Obrigada, João. Obrigada a todos. Olá, olá. Antes de se irem embora, quem quiser pedir um autógrafo ao João, beber um copo connosco para celebrar este novo livro, agora nas livrarias, é muito bem-vindo. Obrigada.